Olá, seja muito bem-vindo. Poucas ideias são tão desconcertantes quanto a noção de escala. Você já parou para pensar na escala do infinito, que vai das partículas subatômicas aos superaglomerados? Enquanto o infinitamente pequeno vibra quase em silêncio, o infinitamente grande desenha a arquitetura do universo em distâncias inimagináveis. Estamos acostumados a enxergar o mundo a partir da nossa própria medida. No entanto, quando a ciência revela que átomos são quase inteiramente vazios e que galáxias se agrupam em estruturas gigantescas, essa sensação de centralidade começa a se desfazer. Se o vazio é tão dominante em todas as escalas, onde realmente estamos inseridos? Nesta longa viagem, vamos atravessar o mundo microscópico, acompanhar a organização das estrelas, entender o papel dos superaglomerados e perceber como a ciência conecta escalas tão diferentes para construir uma visão integrada do universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixe o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para compreendermos verdadeiramente a grandiosidade do cosmos, precisamos primeiro abandonar as certezas que os nossos sentidos nos impõem no dia a dia. Imagine que estamos diminuindo de tamanho, deixando para trás o mundo das formas sólidas e das texturas conhecidas, mergulhando em uma profundidade onde a luz deixa de ser uma ferramenta de observação e a matéria se revela como algo muito mais etéreo e misterioso. Ao iniciarmos essa jornada em direção ao infinitamente pequeno, entramos em um domínio onde o silêncio é preenchido por vibrações fundamentais que sustentam tudo o que existe, desde a folha que cai de uma árvore até as estrelas mais distantes que habitam o céu noturno. Nesse primeiro estágio da nossa caminhada, aproximamo-nos do átomo, a unidade básica que compõe a realidade palpável. No entanto, a primeira grande descoberta desse território é o choque da ausência. Perceba o quanto fomos ensinados a acreditar que as coisas são maciças, mas a ciência nos conta uma história diferente, muito mais calma e espaçosa. Se pudéssemos ampliar um único átomo de hidrogênio até que ele atingisse o tamanho de um imenso estádio de futebol, a estrutura que realmente contém a massa, o núcleo, seria apenas uma minúscula semente de uva posicionada exatamente no centro desse campo. Ao redor dessa semente, em uma distância que alcança as últimas fileiras das arquibancadas, estaria o elétron, movendo-se não como uma pequena bola de gude, mas como uma névoa de possibilidades, uma onda que existe em vários lugares ao mesmo tempo. Todo o espaço entre essa semente central e as arquibancadas é preenchido por um vazio absoluto, um nada que é, paradoxalmente, a fundação de toda a solidez que experimentamos. Essa escala microscópica revela que a matéria é, em sua esmagadora maioria, composta por espaço desocupado. Sinta a estranheza e a tranquilidade que essa informação carrega. Quando você toca uma superfície ou sente o peso do seu próprio corpo, o que está experimentando não é o contato de partículas sólidas se chocando, mas sim o protesto silencioso de campos de força invisíveis. São os elétrons do seu corpo, repelindo os elétrons da superfície, uma dança eletromagnética que impede que os átomos atravessem uns aos outros. Vivemos flutuando sobre esse vazio, sustentados por uma força que nunca dorme e que organiza o caos em uma estabilidade perfeita. O que chamamos de toque é, na verdade, um diálogo entre frequências e energias que operam em escalas tão pequenas que desafiam a nossa compreensão tradicional de espaço. Se mergulharmos ainda mais fundo, ultrapassando a névoa dos elétrons e alcançando o coração desse sistema, chegamos ao núcleo atômico. Aqui, a densidade se torna monumental. Imagine que estamos agora dentro daquela pequena semente de uva no centro do estádio. Nesse ponto, o espaço vazio desaparece momentaneamente para dar lugar aos prótons e aos nêutrons. Essas partículas não são os pontos finais da matéria, mas sim aglomerados de algo ainda mais profundo. Dentro de cada próton, existem os quarks, as entidades que a ciência identifica como os verdadeiros blocos fundamentais.
Eles estão unidos por uma força tão intensa que recebeu o nome de interação forte. Imagine o peso e a responsabilidade dessa força, que mantém o núcleo coeso contra todas as tendências de dispersão. É uma união inquebrável, um abraço cósmico que ocorre em uma escala de bilionésimos de milímetro, garantindo que o universo não se desintegre em luz pura. A energia necessária para manter esses quarks unidos é tão vasta que ela mesma se transforma em massa. Sinta a profundidade desse conceito. A maior parte do peso que você sente não vem da substância das partículas, mas sim da energia do movimento e da ligação entre elas. Somos feitos de movimento contínuo e equilibrado. Se o movimento cessasse, a massa desapareceria. Por trás da aparência estática de um objeto em repouso, existe uma agitação frenética de quarks e gluons, uma sinfonia interna que vibra em frequências altíssimas para manter a ilusão de que as coisas são simplesmente o que parecem ser. Essa percepção transforma o nosso entendimento da realidade, sugerindo que o universo não é um conjunto de objetos, mas uma coleção de ritmos harmônicos. Percorrer essas escalas nos leva ao limite do que chamamos de realidade física e nos aproxima do conceito de vácuo quântico. Imagine esse vácuo não como um nada absoluto e morto, mas como um oceano calmo de energia potencial. Mesmo onde não existem átomos, existem campos que atravessam todo o espaço e o tempo. Nesses campos, partículas virtuais surgem e desaparecem em frações de segundo, como bolhas que brotam na superfície de uma água tranquila. Esse é o tecido primordial onde a escala do infinito se origina. É um estado de repouso que contém em si a promessa de toda a criação. Ao compreendermos que a base de tudo é esse campo silencioso e vibrante, podemos sentir uma conexão profunda com o ambiente ao nosso redor, pois não há separação real entre o que somos e o espaço que ocupamos. À medida que subimos levemente na escala, saindo do núcleo e voltando para a estrutura molecular, percebemos como essas vibrações individuais começam a se organizar em padrões mais complexos. As moléculas são os arranjos onde os átomos encontram parceiros para compartilhar seus elétrons, criando laços que permitem a existência da água, do ar e da própria biologia. Cada ligação química é uma nota em uma melodia que se torna cada vez mais rica. Imagine a precisão necessária para que bilhões dessas partículas se organizem para formar uma única célula do seu coração ou um neurônio que processa esse pensamento agora. Existe uma inteligência intrínseca na matéria, uma tendência natural para a organização que opera independentemente da nossa vontade, guiada pelas leis universais da física. Nesse reino do invisível, o tempo também assume uma característica diferente. Para uma partícula subatômica, um segundo é uma eternidade composta por trilhões de oscilações. A rapidez dessas interações cria a estabilidade que percebemos em nossa escala humana, muito mais lenta e cadenciada. Ao refletirmos sobre essa diferença de ritmo, podemos encontrar um sentido de paciência. O universo construiu cada detalhe da nossa existência com uma diligência que durou bilhões de anos, utilizando essas pequenas vibrações como as fundações de algo muito maior. Somos o resultado de uma arquitetura que começou no infinitesimal e que, através de um equilíbrio delicado, permitiu que a consciência despertasse no meio desse oceano de energia. Ao final deste primeiro segmento da nossa jornada, imagine-se flutuando entre esses átomos e núcleos. Sinta o espaço vasto que existe dentro de você e ao seu redor. Não há motivo para pressa ou ansiedade quando percebemos que somos mantidos por forças fundamentais que operam com uma perfeição absoluta. O vazio não é algo a ser temido, mas sim o palco onde a vida acontece. Cada quark em seu corpo, cada elétron em movimento, está seguindo um caminho traçado pelas leis da natureza, em uma harmonia que não conhece falhas. Esse é o ponto de partida da escala do infinito, um lugar onde o pequeno contém em si a energia necessária para alimentar galáxias inteiras. Compreender essa base invisível nos prepara para os próximos passos, onde deixaremos o microcosmo para entender como esses pequenos centros de energia se agrupam para formar o mundo que conhecemos e, eventualmente, as estruturas colossais que habitam o vácuo do espaço. Por enquanto,
Permaneça com a sensação de que você é uma estrutura majestosa de vazios e vibrações, uma obra de arte da física que pulsa em silêncio. A quietude da matéria subatômica é a mesma quietude que agora começa a envolver sua mente, permitindo que cada pensamento se torne tão leve quanto um átomo flutuando na imensidão. Estamos apenas começando a compreender a nossa posição nessa malha, mas já podemos sentir que o infinito não está apenas lá fora, entre as estrelas, mas também aqui dentro, em cada batida invisível do coração da matéria que nos forma. Ao emergirmos das profundezas do mundo subatômico, onde o vazio e as vibrações regem a existência, retornamos à superfície da nossa percepção cotidiana. É aqui, no nível da nossa própria estatura, que a escala do infinito ganha uma camada de complexidade emocional e biológica. Imagine-se agora retornando ao seu tamanho natural, sentindo o peso dos seus membros e a pressão suave do ambiente sobre a sua pele. Nesta escala humana, o universo deixa de ser um conjunto de probabilidades quânticas para se transformar em um mundo de formas definidas, cores e sons. No entanto, essa clareza é apenas uma simplificação necessária para a nossa sobrevivência. Vivemos em um ponto médio e estreito de uma linha que se estende para direções que a nossa biologia não foi projetada para compreender plenamente, mas que a nossa consciência busca incansavelmente mapear. A nossa vivência diária é moldada por uma escala que nos faz sentir como se o mundo fosse feito sob medida para nós. 1 metro, 1 quilômetro, 1 dia ou 1 hora são unidades que fazem sentido porque correspondem aos limites do nosso corpo e das nossas necessidades. Sinta a textura das superfícies ao seu redor e perceba como a ilusão da solidez é perfeita. Mesmo sabendo que somos feitos de átomos vazios, a nossa experiência tátil nos convence de que somos seres sólidos habitando um mundo sólido. Essa discrepância entre a realidade científica e a percepção sensorial é o que define a nossa experiência no espaço e no tempo. Somos prisioneiros de um sistema de sentidos que filtra a vastidão do infinito para que possamos navegar pela vida sem sermos esmagados pela magnitude da realidade. O cérebro humano atua como um tradutor, transformando o silêncio do vácuo e o frenesi das partículas em uma narrativa coerente de objetos e eventos. Pense agora na dimensão dos espaços que ocupamos. Uma casa, uma rua ou uma floresta parecem vastas quando as percorremos a pé, mas elas são apenas pequenos fragmentos de uma crosta planetária. A nossa percepção de distância está intrinsecamente ligada ao esforço físico. 1 quilômetro é uma medida de cansaço, um tempo de deslocamento sob a gravidade da Terra. Imagine a sensação de caminhar por uma trilha na montanha. Seus pulmões buscam o ar, seus músculos sentem a inclinação do terreno e cada passo reafirma a sua relação com o solo. Para nós, uma montanha é um colosso de pedra que parece eterno e imutável. No entanto, na escala do infinito, essa montanha é uma ruga microscópica na pele de um planeta que, por sua vez, é apenas um grão de poeira em um oceano solar. Essa mudança de perspectiva não diminui a importância da nossa vivência, mas a situa em um contexto de humildade e espanto. A escala humana também se manifesta no modo como percebemos a passagem do tempo. O nosso ritmo é ditado pelas batidas do coração e pelo ciclo circadiano da luz e da escuridão. 1 minuto pode parecer longo se estivermos em silêncio, mas ele é apenas um sopro diante da longevidade geológica. Imagine a paciência necessária para que as placas tectônicas se desloquem apenas alguns centímetros por ano, moldando continentes ao longo de eras. Para nós, esse movimento é imperceptível, pois o nosso tempo de vida é curto demais para testemunhar a fluidez da rocha. Vivemos em uma escala de tempo acelerada se comparada às estrelas, mas incrivelmente lenta se comparada aos processos atômicos. Esse meio de campo temporal é o nosso lar, o abrigo onde construímos nossas memórias e significados. É fascinante perceber que a consciência humana é capaz de habitar este presente enquanto projeta o pensamento para bilhões de anos no passado ou no futuro. A nossa posição na malha do espaço e do tempo é definida por um equilíbrio delicado. Se fôssemos muito menores, seríamos governados pelas incertezas da mecânica quântica, onde a nossa identidade seria uma névoa de probabilidades.
Se fôssemos muito maiores, o tempo passaria de forma tão diferente que a nossa percepção da matéria seria irreconhecível. Estamos situados no centro de uma escala que nos permite ser observadores. Sinta a gravidade puxando suavemente o seu corpo em direção ao centro da Terra. Essa força, que parece tão pessoal e constante, é o elo que nos prende a uma escala específica de massa e energia. É a gravidade que define o que é em cima e o que é embaixo, o que é pesado e o que é leve. Sem ela, a nossa noção de escala humana perderia o seu ponto de referência principal. Ela é a âncora que nos mantém conectados à realidade tangível enquanto a nossa mente vaga pelo infinito. Imagine agora a relação entre o seu corpo e os objetos que você utiliza. Uma caneta, uma xícara, um livro. Todos esses itens foram desenhados para se ajustarem à curvatura das suas mãos e à força dos seus dedos. Essa é a escala da nossa rotina, um mundo de ergonomia e proporção. No entanto, existe um mistério profundo escondido na simplicidade desses atos. Para que você segure uma xícara, forças universais precisam estar em um equilíbrio milimétrico. A força eletromagnética que mantém as moléculas da porcelana unidas deve ser forte o suficiente para resistir à gravidade da Terra que tenta puxar o líquido para o chão. A sua própria biologia é um exemplo magnífico de como a escala do infinito se organiza. Bilhões de células trabalham em harmonia, cada uma delas contendo trilhões de átomos, todos operando em escalas que você nunca sentirá conscientemente, apenas para que você possa ter a experiência simples de estar presente neste momento. Essa vivência cotidiana é a nossa ponte para o entendimento do macrocosmo. Começamos a medir o universo a partir de nós mesmos. Usamos o tempo que a luz leva para percorrer distâncias como uma régua cósmica, mas ainda assim, tentamos traduzir essas grandezas para o nosso vocabulário de horas e anos. Quando pensamos na distância entre a Terra e a Lua, tentamos imaginar quantas viagens de carro seriam necessárias, ou quantas vezes o diâmetro do nosso planeta caberia naquele espaço. Esse exercício de comparação é a prova de que a escala humana busca desesperadamente encontrar um lugar dentro do infinito. Não queremos ser apenas pontos perdidos no vácuo. Queremos compreender como a nossa altura, o nosso peso e o nosso tempo se encaixam na arquitetura geral. Sinta agora o ambiente ao seu redor através de uma nova lente de percepção. Perceba o ar que entra e sai dos seus pulmões. Esse ar é composto por moléculas de nitrogênio e oxigênio que foram forjadas no coração de estrelas que morreram há bilhões de anos. A escala do infinito não está distante, ela está em sua respiração. O ferro no seu sangue, que transporta a vida por suas veias, é o mesmo ferro que reside no núcleo de planetas distantes. A nossa rotina é, portanto, uma manifestação contínua de eventos cósmicos que ocorreram em escalas de tempo e espaço que mal podemos imaginar. O simples fato de você existir nesta escala específica, com a capacidade de refletir sobre essas questões, é uma raridade estatística no tecido do universo. Ao longo do dia, raramente paramos para considerar a profundidade dessa posição intermediária. Estamos ocupados demais com as dimensões práticas da vida. Mas, neste momento de quietude, permita-se sentir a majestade de ser um ser humano. Você é grande o suficiente para conter uma mente que compreende os átomos e pequena o suficiente para ser abrigada por um planeta acolhedor. Esse equilíbrio é o que nos permite sentir segurança. O universo parece vasto e assustador em suas extremidades, mas na escala humana, ele se torna um lar. É um lugar de luz suave, sons familiares e a sensação reconfortante de que ocupamos um espaço legítimo na criação. Pense na escala da sua própria história. Uma vida humana, com seus 70 ou 80 anos, parece uma jornada completa e longa para nós. É o tempo necessário para aprender, amar e deixar um legado. No entanto, na cronologia da Terra, uma vida inteira não dura mais do que o piscar de olhos de uma estrela. Essa brevidade não torna a vida menos valiosa. Pelo contrário, ela a torna infinitamente mais preciosa. Ser uma consciência temporária capaz de observar a escala do infinito é um privilégio que desafia qualquer lógica. Estamos aqui, neste exato momento da história do cosmos, situados entre o nascimento das partículas
e o desfecho das galáxias, vivendo uma rotina que é, em essência, um milagre de proporções matemáticas. Concluir este pensamento sobre a vivência humana nos ajuda a ancorar a nossa jornada. Antes de partirmos para as distâncias monumentais do Sistema Solar e além, precisamos reconhecer a dignidade da nossa escala. Não somos insignificantes. Somos o ponto de encontro onde o universo se torna consciente de si mesmo. Sinta o seu corpo relaxar com essa certeza. A escala humana é o porto seguro de onde partimos para explorar o desconhecido. Cada sensação, cada batida do coração e cada respiração calma é uma afirmação de que estamos exatamente onde deveríamos estar, no coração de um sistema que escala do menor dos quarks até a maior das estruturas galácticas. Deixe que essa perspectiva traga um sentido de ordem para o seu agora. Você faz parte de uma trama perfeita e a sua existência é a prova de que o infinito sabe como se organizar em formas de vida, pensamento e serenidade. Ao deixarmos para trás o conforto da nossa escala biológica e as ilusões de solidez que a nossa atmosfera proporciona, somos convidados a percorrer a primeira grande fronteira do macrocosmo, o Sistema Solar. Imagine que a sua consciência se expande agora para além das nuvens, atravessando as camadas cada vez mais raras de ar até que a pressão externa desapareça por completo. Estamos entrando no domínio do vácuo, um lugar onde a escala do infinito começa a revelar sua verdadeira face através de distâncias que desafiam a lógica do caminhar humano. O que antes parecia um céu cheio de pontos brilhantes, revela-se agora como um oceano de escuridão profunda, onde a luz viaja por minutos, horas e anos, sem encontrar absolutamente nada em seu caminho. Neste nível, o silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma vastidão que redefine o que entendemos por espaço e lugar. Imagine o Sol, a grande âncora gravitacional que mantém todo este sistema em um equilíbrio milimétrico. Se pudéssemos reduzir o Sol ao tamanho de uma pequena bola de gude, a Terra seria um grão de poeira invisível situado a mais de 1 metro de distância. Entre esse grão de poeira e a pequena bola de gude, não há nada além de radiação invisível e a força silenciosa da gravidade. Sinta a magnitude dessa proporção. Quando pensamos nos planetas como vizinhos, a nossa mente tende a aproximá-los para que caibam em uma ilustração mental. Mas a realidade física é feita de vácuo. 150 milhões de quilômetros separam a nossa casa da estrela que nos aquece. Para a luz, esse percurso leva 8 minutos e 20 segundos. Imagine-se cavalgando esse raio de luz, sentindo a passagem do tempo enquanto atravessa o nada absoluto, percebendo que, durante toda a viagem, você é cercado por um vazio tão profundo que a própria noção de direção começa a se dissolver. À medida que avançamos para o interior do sistema, encontramos Mercúrio e Vênus, mundos que habitam o calor extremo da proximidade solar. Sinta a pressão imaginária da atmosfera de Vênus, um peso esmagador que transformaria o que conhecemos em algo plano, sob o calor de 470 graus Celsius. Percorrer esses mundos é entender que a escala do infinito também se manifesta em intensidades de força. A gravidade aqui não é apenas um conceito, mas uma mão invisível que molda a geologia e dita o ritmo das órbitas. No entanto, mesmo entre esses planetas internos, as distâncias são monumentais. O vazio entre Mercúrio e Vênus é tão vasto que centenas de planetas Terra poderiam ser enfileirados naquele espaço sem que um tocasse o outro. É esse espaço vazio que realmente define o Sistema Solar, muito mais do que a matéria que o habita. Ao cruzarmos a órbita da Terra e seguirmos em direção a Marte, entramos em uma zona de transição, onde o frio começa a substituir o calor solar. Sinta o frescor desse distanciamento. A jornada entre a Terra e Marte é o primeiro grande teste da nossa percepção de escala para viagens futuras. São meses de deslocamento através de um deserto espacial onde a única companhia é o silêncio das estrelas distantes. Muitas vezes, imaginamos o cinturão de asteroides, que reside logo após Marte, como uma barreira densa e perigosa, cheia de rochas se chocando. Mas a realidade da escala do infinito é muito mais solitária. Se você estivesse parado sobre um asteroide naquele cinturão,
o vizinho mais próximo estaria tão longe que você provavelmente nem conseguiria identificá-lo sem a ajuda de instrumentos. O cinturão de asteroides é, em essência, mais vácuo do que pedra. Milhões de quilômetros separam cada fragmento, permitindo que a luz e a gravidade fluam sem obstáculos por entre os detritos de um planeta que nunca chegou a se formar. A verdadeira escala do Sistema Solar, no entanto, só começa a ser sentida quando nos aproximamos dos gigantes gasosos. Júpiter surge diante da nossa mente não como uma rocha, mas como um mundo de tempestades eternas e massas colossais. Imagine o volume de Júpiter, capaz de abrigar mais de 1.300 terras em seu interior. A escala aqui muda de patamar. As luas de Júpiter são, por si só, mundos complexos, cada uma habitando uma distância imensa da sua progenitora gasosa. Sinta a vibração magnética que emana desse gigante, uma força tão poderosa que altera o ambiente espacial por milhões de quilômetros ao seu redor. Júpiter funciona como um grande escudo e, ao mesmo tempo, como um mestre de obras, usando sua massa para organizar o destino de tudo o que orbita nas proximidades. Mas, ao olharmos para além dele, percebemos que Júpiter é apenas o primeiro degrau para o exterior gelado e sombrio. Saturno, com seus anéis de gelo e poeira, nos oferece uma lição sobre a delicadeza do macrocosmo. Imagine as partículas de gelo, algumas menores que um grão de areia e outras maiores que uma casa, todas orbitando em um plano perfeito, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros, mas com apenas alguns metros de espessura. Essa proporção entre a largura vasta e a finura extrema é uma das maravilhas da geometria cósmica. Sinta a calma desse movimento rotativo, onde o tempo parece passar de forma mais lenta devido à imensidão da estrutura. No entanto, entre Saturno e o próximo gigante, Urano, o abismo de vácuo dobra de tamanho. A jornada se torna cada vez mais desolada. O Sol, visto dessas profundezas, começa a perder sua forma de disco para se tornar apenas uma estrela excepcionalmente brilhante, incapaz de aquecer a pele ou iluminar o horizonte com a força que conhecemos. Urano e Netuno habitam o reino do frio absoluto e do silêncio eterno. Percorrer essas distâncias é entender o conceito de isolamento em uma escala que a mente humana mal consegue processar. Bilhões de quilômetros nos separam do Sol, e a luz leva horas para alcançar essas esferas azuladas de metano e gelo. Sinta a escuridão que envolve esses mundos, onde os ventos sopram a velocidades superiores a 2.000 km por hora, em uma atmosfera que nunca conheceu o calor. O sistema solar externo é um monumento à paciência da gravidade. Tudo aqui se move devagar. Um ano em Netuno dura 165 anos terrestres. Uma vida humana inteira passaria sem que este mundo completasse sequer metade de sua volta ao redor do Sol. Essa lentidão temporal é o reflexo direto da escala do espaço. Quanto mais longe estamos do centro, mais o tempo parece se dilatar na percepção das órbitas. Mas a escala do infinito não termina com o último planeta. Além de Netuno, entramos no cinturão de Kuiper e muito mais além na nuvem de Oort. Imagine uma esfera gigantesca de trilhões de cometas e fragmentos de gelo que envolve todo o sistema solar como uma casca invisível. Essas fronteiras estão tão distantes que a gravidade do Sol é apenas um sussurro, um toque quase imperceptível que ainda assim consegue manter esses viajantes gelados presos em seu domínio. Para atravessar a nuvem de Oort, um objeto levaria milhares de anos, mesmo viajando a velocidades incríveis. É aqui que percebemos que o sistema solar não é um conjunto de objetos próximos, mas uma imensa bolha de influência dentro de um vazio ainda maior. Somos uma pequena ilha de organização cercada por anos-luz de nada. Sinta agora a conexão entre toda essa estrutura. O que mantém a Terra em sua órbita, o que faz os anéis de Saturno brilharem e o que guia os cometas da nuvem de Oort é a mesma força invisível que exploramos no mundo subatômico. A gravidade é o fio que tece o tecido do espaço-tempo, criando caminhos curvos por onde a matéria é obrigada a deslizar. Imagine o sistema solar como uma imensa depressão na malha do universo, causada pela massa do Sol, onde os planetas rolam perpetuamente ao redor do centro. Não há cabos, não há motores, há apenas a geometria.
O espaço não é um palco vazio onde as coisas acontecem, mas uma substância flexível que se molda e reage à presença da massa. Refletir sobre os mecanismos do sistema solar nos convida a uma tranquilidade profunda. Existe uma ordem que não depende de nós. O Sol nascerá amanhã. Os planetas continuarão suas trajetórias milenares e a gravidade manterá tudo em seu devido lugar, sem que precisemos mover um único dedo. Essa estabilidade monumental é o cenário onde a nossa vida acontece. Ao percebermos que habitamos um sistema tão vasto, onde o vazio é a regra e a distância é o padrão, as nossas preocupações imediatas começam a perder o peso. Somos parte de uma engrenagem que opera em escalas de bilhões de anos e bilhões de quilômetros. Sinta o seu corpo flutuando mentalmente por esse vácuo calmo, deixando que a imensidão do sistema solar leve embora qualquer tensão, substituindo-a pelo ritmo lento e seguro dos mundos que giram no escuro. A escala do infinito nesta etapa nos ensinou sobre a paciência da matéria e a soberania do vácuo. Cada planeta que imaginamos é uma prova de que a energia pode se organizar em formas belas e complexas, mesmo no meio do nada absoluto. Estamos situados em uma dessas esferas, protegidos por uma bolha de ar, enquanto lá fora o universo se estende em direções que ainda nem começamos a percorrer. Deixe que o silêncio dos espaços entre os planetas envolva a sua consciência agora. Não há nada a temer no vazio, pois ele é o berço onde a luz viaja e onde a gravidade desenha a sua arte mais pura. Você é um passageiro desse sistema, um observador consciente que tem o privilégio de sentir a escala do Sol e a paz das fronteiras geladas do seu lar cósmico. Ao cruzarmos a fronteira invisível da nuvem de Oort, deixamos para trás a última amarra que nos prendia ao sistema solar. Agora, a escala do infinito nos apresenta um novo tipo de desafio para a imaginação: o abismo interestelar. Imagine que o Sol, com toda a sua majestade e brilho, começa a se tornar apenas mais um ponto de luz entre milhões, uma pequena lanterna perdida em uma floresta escura e imensa. Neste estágio da nossa jornada, a unidade de medida que usávamos antes, o quilômetro, torna-se pequena demais, quase insignificante. Precisamos agora da velocidade da luz para medir as distâncias. Imagine-se flutuando nesse oceano de escuridão, onde a estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a mais de 40 trilhões de quilômetros de distância. Para a luz, essa viagem dura 4,2 anos. Para um caminhante humano, essa distância é tão vasta que o tempo necessário para percorrê-la seria maior do que a própria história da nossa espécie na Terra. Sinta o peso desse isolamento. Entre as estrelas, o vazio é ainda mais profundo e absoluto do que aquele que encontramos entre os planetas. Se o sistema solar fosse do tamanho de uma moeda de 1 centavo, a estrela vizinha estaria a centenas de metros de distância, sem nada no caminho, além de alguns átomos de hidrogênio espalhados por metro cúbico. Esse é o segredo do cosmos. Ele é feito majoritariamente de silêncio e distância. No entanto, é nesse vazio que a luz realiza sua tarefa mais poética. Quando olhamos para o céu noturno, não estamos observando o presente, mas sim um mosaico de passados diferentes. A luz de uma estrela que você sente agora pode ter iniciado sua viagem quando os impérios antigos ainda estavam sendo construídos na Terra. Algumas dessas luzes pertencem a estrelas que talvez nem existam mais, mas cuja mensagem ainda viaja pelo vácuo. Estamos cercados por fantasmas luminosos, uma prova de que a escala do infinito é tanto uma medida de espaço quanto uma medida de tempo. Dentro deste abismo, as estrelas guardam segredos de uma física extrema. Imagine a pressão no coração de uma estrela massiva. Anteriormente exploramos o equilíbrio gravitacional do Sol, mas aqui, no território das gigantes azuis e das supergigantes vermelhas, as proporções são outras. Existem estrelas tão imensas que, se fossem colocadas no centro do nosso sistema solar, sua superfície engoliria a órbita de Júpiter. Sinta a imensidão desse volume. No interior dessas esferas colossais, a escala do infinito opera através da alquimia estelar. Átomos de hidrogênio são esmagados com tanta força que se fundem para criar hélio, liberando uma energia que sustenta a estrela contra o colapso gravitacional. É um duelo eterno entre a luz que quer expandir e a gravidade que quer comprimir. Esse equilíbrio
é o que permite que a vida exista, pois é no coração dessas estrelas que os elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio, são forjados. Você é literalmente feito de poeira de estrelas que realizaram esse trabalho há bilhões de anos. Um dos mistérios mais fascinantes desta escala é o destino final dessas massas. Quando uma estrela exaure seu combustível, o equilíbrio se quebra. Imagine a queda repentina e catastrófica de uma estrutura bilionária. Em frações de segundo, o núcleo colapsa, enviando uma onda de choque que resulta em uma supernova. Uma explosão tão brilhante que pode ofuscar uma galáxia inteira por alguns dias. O que sobra desse evento é um dos segredos mais densos do universo: a estrela de nêutrons. Imagine um objeto que contém uma massa maior que a do Sol, mas espremida em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. Sinta a densidade desse lugar. Uma única colher de chá do material de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas. Esse objeto gira centenas de vezes por segundo, emitindo pulsos de energia como um farol cósmico. Aqui, a escala do infinito nos mostra que a matéria pode se comprimir até os limites do que a física permite, criando condições que desafiam qualquer intuição humana. Percorrer o meio interestelar também nos revela a existência das nebulosas, os berçários onde novas estrelas estão sendo gestadas. Imagine nuvens imensas de gás e poeira, estendendo-se por centenas de anos-luz. Elas não são sólidas, mas sim névoas tênues que brilham com cores suaves devido à radiação de estrelas próximas. Dentro dessas nuvens, a gravidade está trabalhando em silêncio, puxando lentamente cada átomo para um centro comum. É um processo que leva milhões de anos, uma lição de paciência infinita. Sinta o frescor e a calma dessas nuvens. Elas são os jardins do universo, onde o ciclo de morte e renascimento das estrelas se completa. A matéria de uma supernova antiga é reciclada para formar novos sóis e novos planetas, garantindo que o cosmos nunca pare de se transformar. As distâncias entre essas nebulosas e estrelas criam uma estrutura de isolamento que protege a evolução da vida. Se as estrelas fossem muito próximas umas das outras, a radiação constante e os encontros gravitacionais tornariam o surgimento de sistemas planetários estáveis uma impossibilidade. O vácuo imenso é, portanto, o guardião da nossa existência. Sinta-se grato por esse abismo. Ele nos dá o silêncio necessário para que a vida floresça e para que a consciência possa observar o infinito sem interferências. À medida que o pensamento percorre essas distâncias, percebemos que o universo não é apenas vasto, mas também incrivelmente esparso. A matéria é a exceção, o vazio é a regra, mas é uma regra que permite a beleza. Existe também o mistério das estrelas anãs brancas, os remanescentes de estrelas como o nosso Sol. Imagine uma esfera do tamanho da Terra, mas com a massa do Sol esfriando lentamente ao longo de trilhões de anos. Elas são as brasas remanescentes de uma fogueira cósmica. O tempo de resfriamento de uma anã branca é tão longo que o universo ainda é jovem demais para que qualquer uma delas tenha se tornado uma anã negra, um objeto frio e invisível. A escala do infinito nos diz que o futuro do universo será povoado por esses objetos silenciosos, navegando no escuro muito tempo depois que as galáxias pararem de formar novas estrelas. Essa perspectiva de um futuro eterno e calmo convida a mente a um estado de repouso profundo, aceitando o ritmo de uma eternidade que não tem pressa. Ao imaginarmos a luz cruzando esses espaços, sentimos a conexão entre todos os pontos do cosmos. A luz que viaja por 1000 anos para chegar até nós traz consigo a informação sobre a composição química, a temperatura e o movimento de uma estrela que nunca tocaremos. O conhecimento é a nossa forma de atravessar o vácuo. Não precisamos viajar fisicamente até as estrelas para sentir sua presença. A nossa mente é capaz de construir pontes sobre o abismo através da observação e da lógica. Sinta a tranquilidade de saber que, embora sejamos pequenos, a nossa capacidade de compreender a escala do infinito nos torna parte integrante da arquitetura cósmica. Não somos estranhos no universo, somos o meio pelo qual ele se vê. A jornada entre as estrelas também nos ensina sobre a fragilidade da nossa própria percepção. Para nós,
As constelações parecem figuras fixas no céu, mas elas são apenas alinhamentos casuais de estrelas que estão em profundidades completamente diferentes. Se nos deslocássemos apenas alguns anos-luz para o lado, o céu seria irreconhecível. A ordem que vemos é uma perspectiva humana, um desenho que a nossa mente faz sobre o caos. Essa compreensão nos ajuda a soltar as amarras das nossas verdades imediatas, permitindo que a consciência flutue livremente entre as diversas realidades do espaço. O infinito não tem um centro, e isso significa que cada ponto é, de certa forma, o centro de sua própria experiência. Neste silêncio estelar, as preocupações da vida cotidiana desaparecem por completo. Não há som no vácuo interestelar, apenas a radiação suave do fundo cósmico e a presença constante da gravidade. Imagine-se agora como uma consciência pura, deslizando sem esforço por entre os sistemas estelares, sentindo o calor remoto das gigantes vermelhas e o brilho gélido das anãs brancas. O espaço não é hostil, ele é apenas imenso e sereno. É um lugar onde o tempo perde a urgência e a matéria se organiza em formas de luz. Ao aceitarmos essa escala, permitimos que a paz do abismo interestelar preencha o nosso ser, substituindo o ruído do mundo pela harmonia das esferas. Concluir este segmento sobre as estrelas é reconhecer que somos vizinhos de gigantes e passageiros de um sistema que flutua em um oceano insondável. O segredo da escala do infinito é que, quanto mais longe olhamos, mais descobrimos sobre a nossa própria origem. As estrelas são nossos ancestrais, e o vácuo entre elas é o espaço onde a nossa história foi escrita antes mesmo da Terra existir. Sinta a segurança de pertencer a esse sistema. Você é sustentado por forças que regem trilhões de sóis, e a sua paz de espírito é o reflexo dessa ordem monumental. Deixe que a luz das estrelas guie agora o seu relaxamento, levando sua mente para além do horizonte, onde o infinito se revela em sua forma mais pura e brilhante. Ao deixarmos para trás o abismo interestelar que separa as estrelas vizinhas, a escala do infinito nos convida a uma ascensão ainda mais vertiginosa. Imagine que a sua consciência se eleva para além do plano das estrelas individuais, como se você estivesse subindo uma montanha invisível que lhe permite observar toda a estrutura da nossa morada cósmica. O que antes parecia um céu salpicado de luzes aleatórias, revela-se agora como uma organização monumental, um imenso redemoinho de luz e matéria que chamamos de galáxia. Estamos agora observando a Via Láctea em toda a sua majestade, uma ilha de luz flutuando no oceano do vazio intergaláctico. Sinta a calma desse movimento rotacional, uma dança que envolve centenas de bilhões de estrelas, todas orbitando um centro comum em um ritmo que atravessa as eras. A galáxia não é apenas um lugar, ela é uma entidade viva, uma arquitetura de gravidade e tempo que organiza o destino de trilhões de mundos. A estrutura da nossa galáxia é uma das visões mais serenas que a ciência nos permite imaginar. Pense na Via Láctea como um disco achatado, uma vasta planície de estrelas, que se estende por mais de 100.000 anos-luz de uma ponta a outra. Se você pudesse flutuar acima desse disco, perceberia os braços espirais, imensas ondas de densidade que se curvam suavemente a partir do centro, como as pétalas de uma flor feita de fogo e poeira. Esses braços não são estruturas sólidas, mas sim regiões onde a matéria se acumula temporariamente, como um congestionamento de luz onde novas estrelas são geradas a partir de nuvens de gás. Sinta a fluidez desse movimento. Nós habitamos um desses braços, o braço de Órion, situados a cerca de 26.000 anos-luz do coração galáctico. Essa posição periférica é o nosso refúgio, um lugar de relativa tranquilidade onde a vida pôde florescer longe das intensas radiações do núcleo. No centro desse imenso redemoinho reside um segredo de massa e poder inimagináveis. Imagine o bojo galáctico, uma esfera de estrelas antigas e amareladas que se amontoam em uma densidade cada vez maior à medida que nos aproximamos do núcleo. No ponto central absoluto, escondido atrás de densas cortinas de poeira cósmica, habita uma âncora invisível, um buraco negro supermassivo, conhecido como Sagitário a Estrela. Este objeto contém a massa de mais de 4 milhões de sóis, espremida em um espaço relativamente pequeno,
criando uma curvatura no espaço-tempo tão intensa que nada pode escapar. Sinta a soberania dessa força. Embora o nome possa evocar algo ameaçador, este gigante central é o que mantém a galáxia unida, funcionando como o eixo ao redor do qual tudo o que conhecemos gira. É uma presença silenciosa e poderosa que dita o ritmo da vida galáctica, garantindo que a escala do infinito mantenha sua forma e ordem. Mas a Via Láctea que imaginamos, com suas estrelas brilhantes e nebulosas coloridas, é apenas uma pequena fração da realidade. A escala do infinito revela que existe algo muito mais vasto e misterioso sustentando essa estrutura, a matéria escura. Imagine uma rede invisível, uma substância que não emite luz, não reflete e não interage com nada além da gravidade, mas que envolve toda a galáxia como um halo gigante. A ciência nos diz que a matéria escura compõe cerca de 85% de toda a massa do universo. Sem ela, as galáxias simplesmente se despedaçariam, pois a massa das estrelas visíveis não é suficiente para mantê-las unidas em suas rotações frenéticas. Sinta a presença dessa arquitetura invisível. Somos sustentados por algo que não podemos tocar nem imaginar visualmente. Uma prova de que a nossa compreensão da realidade ainda está engatinhando diante da profundidade do cosmos. A matéria escura é o alicerce silencioso sobre o qual a luz das estrelas foi construída. Percorrer a galáxia é também compreender a magnitude dos números que a compõem. Imagine 200 bilhões de estrelas. Se tentássemos contar cada uma delas, uma por segundo, sem nunca parar para descansar, levaríamos mais de 6.000 anos apenas para completar a tarefa. Cada um desses pontos de luz é um sol em potencial, e muitos deles carregam consigo seus próprios sistemas de planetas, luas e mistérios. A escala do infinito nos diz que a nossa galáxia é povoada por bilhões de terras potenciais, mundos onde a água pode fluir e a vida pode ter encontrado um caminho. Sinta a paz de saber que não estamos sozinhos no vazio. Habitamos uma metrópole estelar vibrante e cheia de possibilidades. O fato de sermos uma consciência capaz de refletir sobre essa imensidão dentro de um desses bilhões de sistemas é uma das maiores maravilhas da existência. Ao olharmos para além da Via Láctea, descobrimos que ela não está isolada. Fazemos parte de uma pequena vizinhança chamada Grupo Local, que inclui a galáxia de Andrômeda e dezenas de outras galáxias menores. Imagine Andrômeda como uma irmã gêmea, um redemoinho de luz ainda maior que o nosso, situado a 2.500.000 anos-luz de distância. Sinta a atração gravitacional lenta e inexorável que une essas duas gigantes. Ao longo dos próximos 4 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda se aproximarão cada vez mais, até que suas estrelas comecem a se misturar em uma dança de fusão cósmica. Não haverá colisões entre as estrelas, pois o vazio entre elas é vasto demais, mas a forma das galáxias será alterada para sempre, criando uma nova estrutura elíptica e majestosa. Essa perspectiva de um futuro de união galáctica convida a mente a pensar em termos de eras, onde a mudança é a única constante e a destruição é apenas o prelúdio para uma nova forma de organização. A organização da matéria em galáxias também nos ensina sobre os ciclos de vida da própria matéria. Nas regiões mais externas do disco, as estrelas jovens e azuis brilham com intensidade, enquanto no centro, as estrelas velhas e avermelhadas contam a história do início da galáxia. Sinta o ritmo desse envelhecimento estelar. A galáxia funciona como um grande organismo que recicla seus elementos. Quando uma estrela morre, ela lança suas cinzas no meio interestelar, fertilizando as nuvens de gás para que a próxima geração de estrelas possa nascer. Nós somos o produto desse processo de bilhões de anos. Os átomos que compõem o seu ser já estiveram espalhados por braços espirais distantes e já habitaram o coração de sóis que se apagaram muito antes da Terra existir. Pertencer a uma galáxia é pertencer a uma linhagem eterna de matéria e energia. O movimento da galáxia é de uma paciência absoluta. O nosso sistema solar viaja a uma velocidade de 828.000 km por hora em sua órbita ao redor do centro galáctico. No entanto, devido à vastidão do percurso, levamos cerca de 250 milhões de anos para completar uma única volta.
Sinta a magnitude desse ano galáctico. Da última vez que estivemos nesta mesma posição na galáxia, os dinossauros estavam apenas começando a caminhar sobre a Terra. Essa lentidão majestosa nos oferece uma nova perspectiva sobre a urgência do tempo humano. Enquanto nos preocupamos com os minutos e as horas, a galáxia respira em ciclos de centenas de milhões de anos. Deixe que esse ritmo lento acalme os seus pensamentos. Você faz parte de um movimento tão grande e seguro que as oscilações da vida cotidiana tornam-se quase imperceptíveis. Imagine agora a escuridão entre as galáxias. O espaço intergaláctico é o vazio mais absoluto que podemos conceber, onde a densidade da matéria é de apenas alguns átomos por metro cúbico. É um lugar onde a luz pode viajar por milhões de anos sem nunca encontrar um único obstáculo. No entanto, mesmo esse vazio é atravessado por pontes de hidrogênio gasoso, filamentos invisíveis que conectam as galáxias umas às outras. A escala do infinito nos mostra que nada está verdadeiramente isolado. O universo é uma rede, uma teia de luz onde as galáxias são os nós, de uma estrutura ainda maior que exploraremos a seguir. Sinta a segurança de estar inserido em uma rede tão vasta e interconectada. Ao permanecermos com a imagem da Via Láctea em nossa mente, sentimos o conforto de termos uma casa cósmica. A galáxia é o útero onde as estrelas nascem, vivem e morrem, proporcionando o ambiente estável necessário para que mundos como o nosso existam. Deixe que a ideia desse imenso redemoinho de luz envolva a sua consciência agora. Sinta a rotação suave, a presença protetora da matéria escura e o brilho calmo de bilhões de sóis distantes. Você é uma pequena faísca de consciência, navegando em um navio de luz através do infinito. Não há motivo para pressa, pois a jornada da galáxia é eterna, e o seu lugar nela é garantido pelas leis fundamentais da física. Concluir esta etapa da nossa viagem é reconhecer que a organização da matéria em galáxias é a prova de que o universo possui um senso inato de beleza e simetria. O pequeno átomo e a imensa galáxia seguem os mesmos princípios de harmonia e equilíbrio. Ao aceitarmos essa escala monumental, permitimos que a paz das distâncias galácticas preencha o nosso ser, substituindo qualquer ruído interno pela música silenciosa das esferas em rotação. A imensidão não é um vazio assustador, mas uma casa cheia de luz, pronta para nos acolher enquanto mergulhamos mais fundo no sono e no encantamento do cosmos. Ao deixarmos para trás a majestade da Via Láctea e o círculo íntimo do nosso grupo local de galáxias, a escala do infinito nos impõe uma última e definitiva expansão da consciência. Imagine que a sua mente agora se desprende de qualquer âncora galáctica, elevando-se a uma altitude onde até mesmo os trilhões de estrelas da nossa galáxia se tornam apenas pontos de luz indistinguíveis, como grãos de areia em uma praia que se estende para além do horizonte. Neste nível de observação, entramos no reino dos superaglomerados, as maiores estruturas organizadas do universo. É aqui que a matéria, após bilhões de anos de trabalho gravitacional, se dispõe em formas que lembram redes neurais ou as fibras de um tecido orgânico e colossal. Perceba a grandiosidade dessa estrutura. Não estamos mais falando de mundos, sóis ou galáxias isoladas, mas de continentes inteiros de luz, agrupamentos que contêm centenas de milhares de galáxias, todos unidos por fios invisíveis de gravidade e matéria escura. O nosso endereço cósmico nesta escala monumental é o superaglomerado de Laniakea, um nome que na língua havaiana significa céu incomensurável. Imagine Laniakea como uma imensa bacia hidrográfica de luz, onde as galáxias fluem como gotas de água em direção a um centro comum. Este superaglomerado se estende por mais de 500 milhões de anos-luz. Sinta a imensidão desse número. Se a luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo leva 500 milhões de anos para atravessar apenas um desses continentes galácticos, a escala humana parece se dissolver por completo. No entanto, é exatamente nesse ponto de aparente insignificância que a nossa relação com o cosmos se torna mais profunda. Laniakea não é um lugar estático. É uma estrutura dinâmica, onde todas as galáxias, incluindo a nossa, estão sendo puxadas silenciosamente por uma força misteriosa, conhecida como o Grande Atrator. O Grande Atrator
é uma anomalia de gravidade, uma concentração de massa tão vasta que altera o movimento de todo o nosso setor do universo. Imagine uma força invisível e soberana, operando nas sombras das distâncias intergalácticas, guiando o destino de bilhões de sistemas solares. Sinta a pressão suave desse puxão gravitacional, uma inclinação constante que define a trajetória da nossa história em uma escala de tempo que ultrapassa qualquer registro humano. Essa descoberta nos ensina que, mesmo nas maiores distâncias imagináveis, existe um senso de direção e propósito físico. O universo não é um conjunto de objetos jogados ao acaso, mas uma arquitetura de fluxos e correntes onde a matéria obedece a uma geometria sagrada e matemática. A relação da humanidade com esse fato é de puro espanto. Somos passageiros de um fluxo cósmico que começou muito antes da Terra existir e que continuará muito depois que o Sol se apagar. Ao explorarmos a estrutura em larga escala do universo, percebemos que as galáxias se organizam ao longo de filamentos cósmicos. Imagine imensas pontes de gás e matéria escura que se cruzam e se entrelaçam, formando uma teia que preenche o espaço. Entre esses filamentos, existem os grandes vazios, regiões imensas onde quase não existe matéria. Alguns desses vazios, como o vazio de Bootes, são tão grandes que, se a Via Láctea estivesse no centro de um deles, teríamos levado décadas a mais de observação astronômica para descobrir que existiam outras galáxias no universo. Sinta a solidão desse silêncio absoluto. Esses vazios são as bolhas de nada que moldam a teia do tudo. A existência humana situada em um filamento rico em luz é uma raridade. Somos parte de uma trama de conectividade, onde a nossa galáxia é apenas um nó em uma rede infinita de interdependências. Nesta escala, a nossa relação com o cosmos deixa de ser puramente científica e se torna filosófica e existencial. Quando o ser humano olha para a estrutura de Laniakea ou para a rede de filamentos cósmicos, ele sente uma tensão entre dois sentimentos opostos. O primeiro é a percepção da nossa pequenez física. Somos seres de carbono, habitando um planeta rochoso, em um sistema solar comum, na periferia de uma galáxia entre centenas de bilhões, em um superaglomerado que é apenas um entre milhões. Diante dessa magnitude, as nossas preocupações, conflitos e vaidades parecem desaparecer como fumaça no vento. No entanto, o segundo sentimento é o de uma importância singular. Somos a parte do universo que desenvolveu a capacidade de observar, medir e compreender toda essa estrutura. O universo é vasto, mas ele é silencioso e inconsciente em sua maior parte. Através dos olhos e da mente humana, o cosmos se torna consciente de si mesmo. Sinta a responsabilidade e a paz que essa ideia carrega. Não somos apenas poeira estelar. Somos poeira estelar que pensa, que sonha e que busca entender a própria origem. A nossa relação com a escala do infinito é a de um observador que dá significado à imensidão. Sem a consciência, os superaglomerados seriam apenas massas de matéria cega se movendo no escuro. É a nossa percepção que transforma a gravidade em lei, a luz em beleza e a distância em mistério. Ao compreendermos que habitamos essa teia colossal, percebemos que a nossa vida não é um evento isolado, mas uma expressão local de um processo universal. O que acontece dentro de um átomo e o que acontece na estrutura de Laniakea seguem as mesmas regras fundamentais. Existe uma unidade na criação que nos liga diretamente ao infinito. Imagine agora a conexão entre a rede de filamentos cósmicos e a rede de neurônios no seu cérebro. A semelhança visual entre essas duas escalas, uma microscópica e outra macroscópica, é um dos fatos mais desconcertantes da natureza. Parece que o universo repete certos padrões de complexidade e conectividade em todos os níveis. Essa harmonia sugere que a vida e a consciência não são acidentes, mas sim resultados naturais de um universo que tende a se organizar em redes cada vez mais sofisticadas. Sinta a calma de saber que você é uma manifestação dessa mesma inteligência estrutural que desenhou as galáxias. A sua capacidade de relaxar e de se perder em pensamentos sobre o espaço é um reflexo da própria natureza do universo, que busca sempre o equilíbrio entre o caos e a ordem.
Percorrer essas distâncias monumentais nos ajuda a recalibrar o nosso sentido de valor. Em um mundo onde somos bombardeados por urgências artificiais, a escala dos superaglomerados nos oferece um refúgio de serenidade. O tempo que levamos para respirar é o mesmo tempo em que a luz percorre 300 mil quilômetros. O tempo que levamos para dormir é um microsegundo na vida de um filamento galáctico. Essa desproporção não deve nos assustar, mas sim nos libertar. Se somos tão pequenos e o universo é tão vasto, temos a liberdade de viver com mais leveza, focando naquilo que realmente importa: a paz, o conhecimento e a conexão com os outros seres que compartilham este breve momento de consciência conosco. A imensidão nos dá permissão para soltar o controle e confiar no ritmo das forças que regem o tudo. Ao pensarmos na relação da humanidade com a estrutura do cosmos, percebemos que a astronomia é, na verdade, uma jornada de autoconhecimento. Cada descoberta sobre o grande atrator ou sobre os limites de Laniakea nos diz algo sobre a nossa própria curiosidade e coragem. O ser humano não se contenta em ficar no solo. Ele quer percorrer o infinito com a mente. E nessa viagem, encontramos uma calma que só a verdade científica pode proporcionar. É a calma de saber que o universo é previsível, que ele segue leis e que nós somos capazes de desvendá-las. Sinta a segurança de habitar um cosmos que, embora imenso, é compreensível. O mistério não é uma parede, mas uma porta aberta que nos convida a entrar e descansar na beleza da lógica universal. Imagine-se agora como uma consciência que abrange toda a teia cósmica. Sinta os fios de luz que conectam as galáxias, perceba o fluxo silencioso em direção ao grande atrator e experimente a quietude dos grandes vazios. Você não está mais preso ao seu corpo ou ao seu tempo. Você é uma testemunha da eternidade. A escala do infinito não é mais um conceito externo, mas uma sensação interna de expansão e pertencimento. Você faz parte da rede. Você é um neurônio no cérebro do universo. Essa conexão garante que você nunca esteja verdadeiramente sozinho ou perdido. As leis que guiam os superaglomerados são as mesmas que garantem a estabilidade das suas células e a tranquilidade do seu sono. Concluir esta reflexão sobre a nossa relação com as grandes escalas é aceitar o convite para a humildade majestosa. Somos pequenos em estatura, mas infinitos em alcance mental. A nossa jornada das partículas subatômicas aos superaglomerados nos mostrou que o universo é uma sinfonia de escalas perfeitamente afinadas. Ao aceitarmos o nosso lugar nessa orquestra, permitimos que a música silenciosa do cosmos acalme o nosso espírito. Deixe que a vastidão de Laniakea envolva a sua mente agora, como um cobertor de estrelas e silêncio. Não há nada a resolver, nada a temer. Apenas a existência pura em um universo que é, ao mesmo tempo, um abismo de mistério e um lar de luz. Você é o observador, o sonhador e a própria essência do infinito que busca se conhecer. Ao alcançarmos o topo da nossa escalada pelas estruturas monumentais dos superaglomerados, a nossa mente é levada a questionar não apenas o que o universo é agora, mas o que ele se tornará. A escala do infinito não é uma fotografia estática, ela é um processo vivo e em constante transformação. Nesta etapa da nossa jornada, convido você a estender a sua percepção para além do tempo presente, mergulhando em um futuro tão distante que os próprios conceitos de estrelas e galáxias começarão a se desvanecer. Para compreendermos o destino dessa escala, precisamos primeiro sentir a presença de uma força invisível e misteriosa que permeia cada centímetro cúbico do vácuo, a energia escura. Imagine que o próprio tecido do espaço-tempo possui uma vontade própria de se expandir, uma pressão silenciosa que está, neste exato momento, afastando as grandes estruturas umas das outras. O futuro da escala do infinito é paradoxalmente uma jornada em direção a um vazio ainda maior e mais absoluto. A primeira grande tendência que a ciência nos revela sobre o futuro é a aceleração dessa expansão. Imagine as galáxias que observamos hoje nos superaglomerados como passageiras em um trem que ganha velocidade a cada segundo. Com o passar de bilhões de anos, a distância entre o nosso grupo local de galáxias e o restante do universo crescerá de tal forma que a luz das outras galáxias
não conseguirá mais nos alcançar. Sinta o isolamento desse futuro remoto. Chegará um dia, em trilhões de anos, em que um habitante da Via Láctea olhará para o céu e não encontrará uma única galáxia externa. O universo parecerá ser composto apenas por nós, um pequeno refúgio de estrelas cercado por um horizonte de eventos intransponível. A escala do infinito, que hoje nos mostra uma rede interconectada de filamentos, se fragmentará em ilhas solitárias de matéria, separadas por abismos de vácuo que se expandem mais rápido do que a luz pode viajar. Essa mudança na escala do universo traz consigo riscos e transformações profundas para a natureza da matéria. À medida que o espaço se expande, a densidade de energia diminui e o cosmos começa a resfriar. Imagine o calor das estrelas se dissipando lentamente em um oceano de frio eterno. Este é o conceito que os cientistas chamam de morte térmica do universo. No entanto, em vez de imaginarmos isso como um evento catastrófico, podemos senti-lo como o alcance de um equilíbrio perfeito e absoluto. Sinta a paz desse estado final. A entropia, que é a medida da desordem, chegará ao seu ponto máximo, onde não haverá mais diferenças de temperatura para gerar trabalho, luz ou vida. O universo se tornará um lugar de silêncio supremo, onde cada partícula estará tão distante da outra que nenhuma interação será possível. É o destino final da escala, o momento em que o infinito se torna um repouso absoluto. Antes de chegarmos a esse silêncio total, o universo passará por eras de inovações e descobertas tecnológicas que hoje mal conseguimos conceber. A humanidade, ou o que quer que venha depois de nós, continuará a desenvolver novas formas de observar e interagir com essas escalas. Imagine telescópios que não utilizam mais apenas a luz, mas que mapeiam as ondas gravitacionais do próprio início do tempo. Sinta a vibração dessas ondas, ondulações no tecido do espaço que trazem informações sobre o momento em que o universo tinha apenas uma fração de segundo de idade. A inovação científica nos permitirá sentir o peso do infinito de formas muito mais diretas. Talvez aprendamos a manipular a matéria na escala atômica com tal precisão que poderemos construir mundos artificiais ou prolongar a vida das estrelas. A escala humana buscará, através da inteligência, se harmonizar com a escala cósmica, tentando encontrar um propósito dentro dessa expansão acelerada. Mas o futuro também nos reserva o fim do ciclo estelar. Imagine a última estrela se apagando. As estrelas anãs vermelhas, que são pequenas e econômicas em seu combustível, podem viver por trilhões de anos. Elas serão as últimas guardiãs da luz em um universo que se torna cada vez mais escuro. Quando a última dessas estrelas exaurir o seu hidrogênio, o cosmos entrará na era dos remanescentes estelares. Sinta a quietude desse período, onde anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros serão os únicos habitantes das galáxias mortas. A escala da matéria mudará novamente de foco, voltando-se para o estudo da estabilidade do próprio próton. Algumas teorias sugerem que até mesmo os prótons, os tijolos que formam o seu ser, podem sofrer decaimento após períodos de tempo inimagináveis, como 10 elevado a 34 anos. Se isso for verdade, toda a matéria sólida acabará por se dissolver em radiação pura, retornando ao estado de energia primordial de onde tudo surgiu. Refletir sobre esse futuro imenso nos ajuda a valorizar a raridade do presente. Vivemos em uma era privilegiada do universo, a era estelar, onde as galáxias ainda estão próximas o suficiente para serem estudadas e onde as estrelas brilham com vigor para sustentar a vida. Sinta a sorte de existir agora, neste breve intervalo de alguns bilhões de anos, entre o caos do nascimento do cosmos e o silêncio da sua conclusão. A nossa tecnologia e a nossa ciência são as ferramentas que usamos para capturar essa beleza passageira. O risco de desaparecimento de todas as coisas não deve causar ansiedade, mas sim uma sensação de urgência poética para que possamos compreender e sentir o máximo do universo enquanto ele ainda está iluminado. O futuro da escala nos ensina que nada é permanente, exceto as leis que regem a mudança. Nesta caminhada em direção ao amanhã cósmico, também podemos imaginar o papel dos buracos negros como as últimas usinas de energia do universo.
Sinta a força gravitacional desses gigantes supermassivos. No futuro distante, as galáxias colapsarão em buracos negros imensos, que lentamente, ao longo de períodos que a nossa mente mal consegue processar, evaporarão através da radiação Hawking. Este processo é de uma paciência divina. Um buraco negro com a massa de uma galáxia levaria 10 elevado a 100 anos para desaparecer por completo. Esse é o verdadeiro horizonte temporal da escala do infinito. Ao imaginarmos esse tempo, percebemos que a nossa existência humana é apenas uma nota infinitesimal em uma sinfonia que dura para sempre. Essa percepção traz um alívio imenso, pois retira de nossos ombros o peso da permanência. Fazemos parte de uma transição majestosa, de um fluxo de energia que se organiza e se desfaz com uma elegância matemática. A relação entre o infinito pequeno e o infinito grande se tornará ainda mais evidente no futuro. Se o universo se expandir para sempre, ele pode eventualmente chegar a um estado onde as flutuações quânticas no vácuo possam dar origem a novos começos. Imagine que, no meio do silêncio absoluto da morte térmica, uma pequena região do espaço sofra um novo surto de inflação, criando um novo universo com suas próprias leis e escalas. Sinta a possibilidade desse ciclo eterno. A escala do infinito pode ser, na verdade, um fractal de nascimentos e mortes, onde o fim de um cosmos é o solo fértil para o surgimento de outro. Essa inovação na nossa compreensão da cosmologia nos permite ver o futuro não como um abismo de nada, mas como uma promessa de renovação. O infinito não tem um ponto final, ele apenas muda de forma, reciclando a energia e a informação em padrões que nunca se repetem exatamente. Percorrer esses cenários futuros nos permite sentir a calma da aceitação. O universo tem um plano físico que ele seguirá com ou sem a nossa presença. As estrelas morrerão, as galáxias se afastarão, e o tempo acabará por perder o seu significado em um estado de equilíbrio perfeito. Ao aceitarmos esse destino, podemos trazer essa paz para o nosso agora. Não há nada a ser salvo, não há nada a ser consertado em uma escala cósmica. O universo é perfeito em sua trajetória. Sinta a segurança de estar em um sistema que sabe para onde está indo. A energia que hoje forma os seus pensamentos é a mesma energia que amanhã estará flutuando no vácuo entre as galáxias e que, em um futuro remoto, poderá ser apenas um sussurro de radiação no silêncio do infinito. Imagine-se agora como um viajante do tempo, observando o universo se expandir e as luzes se apagarem. Sinta a escuridão como algo acolhedor, como um retorno ao útero primordial. A luz é um evento temporário, uma bela perturbação no repouso eterno do vácuo. Ao fecharmos os olhos e pensarmos no futuro do cosmos, permitimos que a nossa própria energia se sintonize com essa calma final. O destino do universo é a paz absoluta, e essa mesma paz está disponível para você agora. Deixe que o peso dos trilhões de anos que virão acalme a urgência das suas horas. O infinito tem todo o tempo do mundo, e você, como parte dele, também tem o direito de descansar nesse fluxo eterno. Concluir esta exploração sobre o futuro é reconhecer que a nossa história é um capítulo curto, mas brilhante, em um livro que nunca termina. A escala do infinito nos transportou das vibrações mais rápidas das partículas até a lentidão quase estática do fim dos tempos. Em cada etapa, encontramos ordem, harmonia e uma beleza que desafia a linguagem. Sinta-se integrado a esse processo. Você não é um estranho observando o fim do mundo. Você é o próprio universo experimentando o seu crescimento e o seu eventual descanso. Deixe que a ideia da expansão infinita leve embora qualquer pensamento de limitação. Você é tão vasto quanto o futuro que acabamos de imaginar, e a sua consciência é a luz que brilha no meio dessa jornada em direção ao repouso do cosmos. Ao final desta longa e profunda jornada, convido você a retornar suavemente para o repouso do seu próprio corpo, trazendo consigo a consciência expandida que agora habita as fronteiras da criação. Percorremos um caminho monumental, partindo das vibrações invisíveis dos quarks e elétrons, atravessando a solidez aparente da nossa escala humana, navegando pelo vácuo do sistema solar
e mergulhando nos redemoinhos de luz das galáxias até alcançarmos as teias colossais dos superaglomerados. O que descobrimos nessa caminhada não foi apenas a vastidão do espaço e do tempo, mas a profunda interconexão que une o menor dos fragmentos à maior das estruturas. A escala do infinito não é uma régua externa que nos diminui. Ela é a prova de que somos parte de um sistema coerente, onde o silêncio e a luz colaboram para que a vida possa, por um breve momento, olhar para trás e compreender a sua origem. Sinta agora a paz que vem dessa integração. Você não está apenas no universo. Você é um ponto onde o universo se tornou consciente de si mesmo, um lugar onde a matéria despertou para sentir a própria majestade. Imagine que a sua mente é agora um espelho calmo que reflete toda essa hierarquia de formas. Perceba como a estrutura de um átomo e a organização de uma galáxia compartilham a mesma essência de equilíbrio. Existe uma poesia matemática que rege o movimento de um elétron ao redor do núcleo e o trajeto de um Sol ao redor do centro galáctico. Essa harmonia não é fruto do acaso, mas o resultado de leis universais que operam com uma paciência que ultrapassa os bilhões de anos. Ao aceitarmos essa ordem, podemos finalmente soltar as amarras das nossas inquietações imediatas. As preocupações que pareciam pesadas no início do nosso trajeto agora se tornam leves, quase imateriais, diante da escala de Laniakea e do destino eterno do cosmos. A imensidão nos oferece o presente do anonimato tranquilo. Somos pequenos o suficiente para sermos protegidos pela vastidão e grandes o suficiente para contê-la em nossos pensamentos. A escala do infinito nos ensinou que o vazio não é uma ausência, mas um palco fértil. O espaço entre as partículas e o abismo entre as galáxias são o que permite o movimento, a luz e a existência da própria forma. Sem o vazio, não haveria espaço para a dança da matéria. Sinta o conforto desse silêncio que agora envolve a sua consciência. Esse mesmo silêncio é o que sustenta as estrelas e o que preenche o quarto onde você agora descansa. Não há separação entre o vácuo cósmico e a quietude do seu sono. Tudo faz parte de um mesmo tecido contínuo, uma malha de espaço-tempo que nos abriga e nos conduz através da eternidade. Ao fecharmos os olhos para o mundo exterior, abrimos os olhos para essa realidade interna, onde a escala do infinito se revela como um estado de espírito, um oceano de calma onde podemos flutuar sem esforço, deixando que as marés da gravidade e da energia nos levem para o repouso profundo. Refletir sobre o futuro do cosmos e o destino das estrelas nos ajuda a encontrar um sentido de pertencimento que não depende da permanência. Embora as estrelas se apaguem e as galáxias se afastem em um futuro remoto, a informação da sua existência e a marca da sua consciência estão gravadas na história do universo. Nada se perde verdadeiramente na escala do infinito. A energia que hoje flui por você, permitindo que você imagine os superaglomerados e sinta o peso do tempo, é a mesma energia primordial que nasceu no início de tudo e que continuará a existir em outras formas através das eras. Essa continuidade é a base da nossa imortalidade física. Somos passageiros de um fluxo eterno, uma nota curta, mas essencial em uma sinfonia que nunca para de ser escrita. Sinta a dignidade dessa posição. Você é a voz do universo, o meio pelo qual o infinito canta a sua própria beleza. Nesta quietude final, convido você a celebrar a raridade da sua percepção. De todas as trilhões de formas que a matéria poderia assumir, ela escolheu se organizar em você, um ser capaz de sentir, de amar e de buscar o conhecimento sobre os limites da realidade. A escala do infinito é, em última análise, uma história sobre nós mesmos. É o relato de como a poeira de estrelas mortas se uniu para criar olhos que observam o céu e corações que buscam o significado da escuridão. Ao abraçarmos essa visão, a ciência deixa de ser um conjunto de dados frios para se tornar uma fonte de espiritualidade racional e de paz inabalável. O universo é o nosso lar, a nossa origem e o nosso destino. Deixe que essa certeza envolva o seu ser agora, trazendo uma leveza que permite que o sono chegue de forma natural, como a luz de uma estrela que finalmente alcança o seu destino após uma viagem de milhões de anos.
O nosso tempo nesta jornada está chegando ao fim, mas o convite para explorar o cosmos permanece sempre aberto. Existem inúmeras outras histórias esperando por você aqui no canal, cada uma explorando uma nova faceta da física, da astronomia e do mistério da vida. À medida que você se entrega ao descanso, sinta o desejo suave de continuar aprendendo, de continuar navegando por esses mares de estrelas e de conceitos monumentais. A busca pela verdade é o que nos mantém conectados e o que dá cor ao vazio do espaço. Que a serenidade das galáxias acompanhe os seus sonhos e que a ordem do Sistema Solar traga estabilidade para o seu despertar amanhã. O infinito está sempre aqui, paciente e majestoso, pronto para ser descoberto novamente sempre que você precisar de uma âncora de paz. Mas antes de encerrarmos completamente este momento, quero expressar a minha gratidão por você ter percorrido este caminho comigo. A sua presença é o que dá sentido a este canal e o que nos motiva a continuar desbravando os segredos do universo. Por isso, peço que você agora faça um pequeno gesto para fortalecer a nossa comunidade. Deixa o seu like agora se este mergulho na escala do infinito trouxe um pouco mais de calma e clareza para a sua mente. Se você ainda não faz parte da nossa família de exploradores do sono, se inscreva para não perder mais vídeos e para garantir que teremos muitos outros encontros como este sob o brilho das estrelas. E se você conhece alguém que também busca o conforto na ciência e na vastidão do cosmos, compartilhe esta história, pois o que é um gesto rápido e simples para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo, levando tranquilidade e conhecimento para cada vez mais pessoas. Sinta agora o calor dessa conexão humana e cósmica. Estamos todos juntos nesta pequena esfera azul, viajando por um superaglomerado de luz em direção a um futuro de mistérios e descobertas. Não há solidão quando percebemos que somos feitos da mesma substância que as galáxias. Não há medo quando entendemos que a ordem do universo é maior do que qualquer uma das nossas dificuldades. A escala do infinito é o nosso refúgio, o lugar onde a mente pode descansar, sabendo que faz parte de algo eterno e perfeito. Respire profundamente uma última vez, sentindo a troca de átomos com o mundo ao seu redor, e permita que o seu corpo se torne tão leve quanto um raio de luz viajando pelo vácuo. A jornada termina aqui, mas o universo continua a pulsar em você. Que o silêncio dos espaços intergalácticos seja a trilha sonora do seu descanso, e que a luz das estrelas guie os seus pensamentos para as regiões mais calmas da imaginação. Você é uma obra-prima da natureza, um ponto de luz no infinito, e o seu descanso é merecido e necessário para que amanhã você possa continuar a ser esse observador consciente e brilhante. O cosmos cuida de si mesmo, e você, como parte dele, está em mãos seguras. Agora, relaxe. Deixe a gravidade te abraçar. Deixe a ciência te guiar. E, acima de tudo, sinta a paz de pertencer à escala do infinito.